Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nada de desânimo aí, amém? Eu cumprimento também você que está aí pela live. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus venha falar com todos nós nessa noite. Que saiamos daqui com outro ânimo, amém? Eu quero que vocês repitam comigo assim, ó. O homem rejeita e Deus exalta. Amém? Grave isso agora. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 53, 3. Deus já começou a falar conosco através de Isaías, não foi? No 55? Só que agora no 53. Quem for achando já diz glória a Deus. Ninguém está com pressa de sair da presença do Senhor nessa noite. Estamos vendo um casal ali. Seja bem-vindo em nome de Jesus. 53, 3. Todos acharam? O versículo diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. De quem o profeta Isaías está falando aqui? Verdade. Eu gostaria que o pastor Adriano colocasse agora um hino. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e ouvisse essa letra. Eu preciso que você penetre agora nessa letra. Esqueça tudo lá fora e ouça com muito carinho essa letra dessa música que ele vai colocar agora. Amém? Rejeita, Deus não faz assim. Vai além do pecado, muito além de mim. Sei que a sua aparência é normal, mas o coração pra Deus é o principal. Não deixe o desprezo transformar teu hoje em final. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado, não é consequência. Você não é um fruto qualquer. A árvore é mais forte que o vento. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. Esse hino vem falar para nós de um tema sobre rejeição. O que vem a ser rejeição? É um ato
e um efeito de rejeitar, de recusa. E eu pergunto para você nessa noite: você já se sentiu rejeitado? É uma pergunta que eu faço. Responde só para você. Você está sentindo hoje rejeitado? Nós estamos em um mundo tão cruel, tão cheio de perversidade, onde nós enfrentamos vários tipos de rejeição. Nós enfrentamos rejeição por ser mulher. Nós enfrentamos rejeição por ser pobre. Nós enfrentamos rejeição por ser diferente. Nós enfrentamos rejeição por ser de cor. Nós enfrentamos rejeição por ser gordo. E nós enfrentamos rejeição por ser magro demais. Em todos os sentidos, nós experimentamos a rejeição. Porém, a pior rejeição existente é a rejeição familiar. Uma rejeição familiar, ela dói muito. Ela traz um sentimento de frustração, de trauma. É horrível. É terrível. Só quem já passou esse sentimento dentro da família é que sabe contar o que sentiu. Quando eu era mais nova, ainda criança, adolescente, eu me sentia assim. Eu nunca contei isso nem para os meus filhos, nem para nenhum das parentelas. Eu me sentia muito rejeitada, porque me chamavam de desvairada, de louca, doidivana, leviana. Eu levava todo tipo de adjetivos que deixava bem para baixo. E chegou um momento que eu imaginava que eu não seria muita coisa nessa vida. Eu não ia ser valorizada, eu não ia ser uma profissional boa. Eu comecei a ter esses sentimentos de frustração. E eu passei uns momentos difíceis na minha adolescência. Eu era muito sapeca. Pensa numa menina sapeca. Eu aprontava demais. E no aprontar, na minha geração, não era o pai, muitas das vezes. E eu apanhei muito de irmão. Eu apanhei bastante. Eu tenho marcas no corpo de surra que eu levei de irmão mais velho. Surra de cinta. Mas não era só da cinta, era do lado da fivela. Ficou marca nas minhas pernas, meus braços. E isso não marcou só minha pele. Marcou dentro de mim. E meu pai, ele tinha um amor tão grande pela farda. Estou contando isso para vocês sentirem como que é o espírito de rejeição. Ele tinha um amor tão grande por militarismo, que era o desejo dele que um dos filhos entrasse para a força. E ele não conseguiu realizar o sonho, nenhum filho daquele. E eu sempre escutava e observava o desejo que ele tinha de ver um filho fardado. E eu, para agradar meu pai, para chamar a atenção do meu pai, eu virei uma policial militar. E eu coloquei a farda. E ele virava para mim e dizia assim: filha, se eu fosse você, eu ficava o tempo todo fardada. Porque você fica mais bonita fardada do que a paisana. Falava: tá bom, pai, vou vestir a farda.
Entende? Mas eu vim perceber depois de muitos anos que eu conheci a Deus, que Ele escreveu uma nova história da minha vida, o porquê daquele sentimento. O porquê buscar realizar um sonho de um pai para satisfazer o coração dele. Mas satisfez o meu também, porque de alguma maneira, hoje eu sei que muitas pessoas, principalmente da minha família, sentem orgulho, até na onde eu cheguei. Sente orgulho, eu tenho amigos que sentem orgulho de eu estar aqui. Entende? Eu deixei um legado, eu contei uma história. Eu fui uma das primeiras policiais femininas do estado do Mato Grosso. Nós fizemos agora, dia 20 de abril, 40 anos de existência. Não é um orgulho para nós? Maravilhoso. Contamos uma história. E essa história, ela fluiu. E eu estou contando isso para vocês entenderem um pouco desse tema tão difícil que nós estamos trazendo sobre rejeição. E a pior rejeição é a rejeição familiar. Tem uns que conseguem superar e levar para o lado positivo. Eu acredito que eu fiz isso. Mas tem outros que não. Leva para o lado ruim. Faz algo contra si mesmo. Eu vou contar uma história para vocês agora, que está lá em Juízes. Abre aí Juízes, capítulo 11. Quem for achando vai dando glória a Deus. Está lá no início do Velho Testamento. Juízes 9. Juízes 11. Amém? Quem está compreendendo o que Deus quer falar para nós hoje? Glória a Deus. E em Juízes 11, eu vou ler só do 1 ao 3. Diz assim: Era então Jefité, o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com eles saíam. Irmãos, uma palavra me chamou a atenção aqui. Jefité, ele foi excluído do seio familiar ou não? Ele foi rejeitado ou não? E Jefité, imagina o sentimento de Jefité quando tudo isso acontece. Quando ele olhou para aquele pai Gileade e percebeu que o pai não fez nada para contar uma nova história. O pai poderia ter agido no momento? Poderia. O pai poderia virar para os irmãos, para os demais irmãos dele e falar: Jefité, mesmo sendo filho de outra mulher, ele é meu filho. Portanto, o mesmo direito que vocês têm, ele tem. Mas o pai se omitiu neste momento. O pai se omitiu. E a pior tristeza é quando o pai se omite. Porque o pai, ele precisa ser o varão precioso da casa. Ele precisa cuidar do seu lar.
Ele não pode pegar uma função que é dele e entregar para o outro. Entregar para um filho mais velho. A responsabilidade de um pai é muito grande. Para educar os seus filhos. Tem homem porque trabalha o dia inteiro, presta atenção. A mulher fica ali batalhando, cuidando dos filhos. Qualquer coisa que acontece com o filho, a culpa é sua, você que está com eles o tempo todo. E não é assim. Os dois precisam ser responsáveis pela criação de seus filhos. E o pai de Jefité não fez nada para mudar aquele quadro. Foi omisso, foi covarde. E Jefité, imagina a forma como ele saiu dali daquele lugar. Talvez não deu tempo nem de fazer a mala. Deve ter pegado uma sacola e colocado umas roupas dentro, saiu e foi para a região de Tobi. E ali ele começou a juntar com pessoas com comportamento totalmente fora do propósito, com pessoas ruins. E ele foi juntar com os levianos. Me chamou muita atenção a palavra leviano. O que é pessoa leviana? É o que julga ou procede precipitadamente. Age sem seriedade. Aquele que demonstra inconstância, inconsistência, não leva nada a sério. Esse é o leviano. Imagine você conviver com uma pessoa que age dessa forma. O que você vai aprender de bom? O que você vai conseguir trazer para você de bom? Preste atenção. E Jefité, aconteceu isso com ele. E ele foi conviver, porque ele estava dilacerado no interior. Ele foi expulso, ele foi deserdado do seio familiar. Ele foi tirado da sua cidade. Imagine você, gosta tanto de Cuiabá? É tão gostoso Cuiabá. Eu estive ali do outro lado do mundo, mas eu cheguei um momento que eu senti falta de Cuiabá. Quando eu vi Cuiabá, eu me alegrei, porque eu gosto daqui. Sou apaixonada por Cuiabá. E Jefité, ele se sentiu agredido e ferido, mas não tanto pela expulsão dos irmãos que botou ele para fora, mas pelo comportamento do pai, que não fez nada para protegê-lo. Não fez nada para virar aquele quadro. Não fez nada para defendê-lo. E aconteceu no coração de Jefité um lixamento emocional. Quantos de nós estamos com lixamento emocional? Estamos doentes por dentro, porque nós temos uma trauma, nós temos uma frustração, nós temos um não realizar. Quantos? E esse fato dele ter convivido com os levianos foi uma maneira que ele achou de rebeldia, para mostrar: eu estou aqui, eu existo, eu fui jogado fora pela minha família, mas eu estou aqui. Ele sentiu isso. Mas todo mundo abandonou Jefité. Mas teve alguém que não abandonou. Nem Jefité e nem você. O Deus Todo-Poderoso. Ele lembrou de Jefité. E os anciões, eles entraram em guerra, e começou uma guerra muito terrível, destruindo tudo. E os anciões da cidade se reuniram e falaram: vamos atrás do homem valente, corajoso, que com certeza já tinha ouvido fama sobre a vida de Jefité. E foi lá na cidade de Tobi e falou:
nós precisamos que você venha para defender o nosso povo. E Jefité, ele foi o 8º juiz escolhido por Deus para defender o povo de Israel. Gostaram da história de Jefité? Depois tem uma história aí que a gente precisa compreender melhor, quando Jefité faz um voto e coloca uma situação muito complicada, e quem respondeu esse voto sofreu muito. Não sabemos se foi morta de imediato ou se realmente passou uma vida diferente da que gostaria. Mas essa é outra história para a gente trazer depois para vocês, através de uma palavra, amém? O segundo episódio que eu gostaria que vocês prestassem atenção agora, está lá em 1 Samuel. Quem está entendendo a palavra hoje? Lá em 1 Samuel, amém? O capítulo é o 16. Capítulo é 16. Preste atenção nessa leitura. O versículo é o 6. Preste atenção. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Isso é Samuel, quando foi à casa de Jessé para escolher o rei que iria assumir no lugar de Saul, que tinha sido rejeitado pelo Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem pela sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais um, bem moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, tinha uns belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa é outra história de um filho rejeitado. Quando Jessé ficou sabendo que Samuel ia na casa dele, custava o que para Jessé? Chamar Davi, que era o 8º filho, e colocar-se junto. O que faltou? Não era um tipo de rejeição? Jessé considerava nesse ato aí só 7 filhos. Cada um, eu imagino que era cada um mais bonito que o outro. Devia malhar o tempo todo na Jacarezinho, estava com o braço todo bombado. Tudo muito lindo. Altura, porte, elegância. As roupas das melhores. Imagine que quando chamou Davi, ele teve que correr para o banheiro para tomar um banhozinho, né? E colocar uma roupinha, porque ele estava na lida. Ele estava lá cuidando das ovelhas. Não é verdade? E aí era perigoso ele entrar dentro de casa, ainda ser expulso, porque estava com mau cheiro. Então, é algo para nós pensarmos e entrarmos nessa cena. Mas lá onde ele estava na lida, ele fez uma oração poderosa, que está lá em Salmo 23. Quem tiver curiosidade depois, pode ler. Prepare-se. Deus respondeu a Davi ou não?
Imagina quantos anos ele passou rejeitado. Que já era um homem feito. Devia ser que comia depois de todos os outros. Não tinha direito de sentar na mesa. E Jessé, omisso. Existem vários questionamentos sobre a existência de Davi. Tiram até mesmo resposta de alguns salmos que ele fez, né, pastora? Mas ninguém chegou ainda a uma conclusão exata se ele era filho de mulher que não era a mãe dos demais. Não chegaram nessa conclusão. Existem dúvidas ainda teológicas sobre isso. E Davi foi o segundo homem que eu quero mostrar para vocês que teve essa rejeição familiar. E como que eu falei do início, o homem rejeita, mas Deus exalta. E Deus exaltou. Quando aconteceu que todos teriam que sentar depois que Davi entrasse, ali só foi o início de uma grande história. Depois levou-se muitos anos para Davi assumir o trono. Porque primeiro ele foi provado para ser aprovado. E ele ficou sendo perseguido por Saul. E Saul, ele levava dois sentimentos dentro dele. Um sentimento maligno e um sentimento de amor. Ao mesmo tempo que ele odiava Davi, porque o inimigo tomava a mente dele e fazia ele odiar o Davi, ele amava Davi. Pensa você conviver com esses dois sentimentos com relação a alguém. E Saul passou por isso. E Davi, ele teve umas histórias bastante longa. Bastante longa. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha lá em Salmo 69. O Salmo 69, versículo 8 e o 9 diz assim: olha o que ele diz aqui, saindo de dentro do coração. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que ultrajam caem sobre mim. Pensa o sentimento dele aqui agora. Ele falando o que realmente ele sentia no meio dos seus. E se você tem esse sentimento hoje, você vai sair daqui livre disso. Você vai sair dando glória a Deus, porque Deus vai te curar hoje. Porque é Ele que vai te exaltar. É Ele que vai contar uma nova história. Amém? E no livro de Salmo ainda, lá no 51. Estão acompanhando aí? 51:5. Salmo de Davi também. Ele diz no versículo 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Por isso que traz aí um certo desconforto de alguém assumir de todos os filhos de Jessé, ou se era filho de outra. Entende? Então tem algumas coisas que vão ser retiradas e que não chega numa resposta exata. É igual o espinho da carne de Paulo. Vamos chegar no céu com essa dúvida. E nós vamos procurar para Jesus, né? Ele vai responder. E as características de Davi, preste atenção aqui. Ele tinha várias.
como você também tem várias características. Davi, ele era habilidoso com instrumento, como é o nosso Ian, e está lá buscando se aperfeiçoar. Ele era habilidoso com instrumento. Ele era valente. Ele não temia, ele não tinha medo. Ele enfrentou um leão e um urso. Certo? Concordam comigo? Ele era vigoroso. O que era esse vigor? Ele era saudável. Ele era bonito. A Bíblia em momento nenhum fala que Davi era feio. Ele era um homem de guerra, porque o exemplo foi o derrubado Golias. Teria você coragem de derrubar o gigante? Só se eu tivesse com uma 765, eu acho que eu derrubaria. Mas sem ela, eu acho que eu não enfrentaria, não. E ele enfrentou com a funda. Ele era prudente em palavras. Ele pensava antes de falar. Ele tinha uma gentil presença. Sabe o que essa gentil presença quer dizer? Que ele era um homem que chamava a atenção das mulheres. Por isso que as mulheres olhavam para ele, achavam bonito e queriam casar com ele. Certo? Era bonitão assim, igual meu Valdir. Quando eu saio com ele, eu fico cercando para as mulheres não ficarem olhando. É meu Davi. Ele era um homem, mas o principal aqui é o que está dentro de cada um de nós. E nós temos que buscar isso de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha que maravilha. E você também quer ser um homem segundo o coração de Deus? Então diga glória a Deus. Aleluia. Mas com vontade. A pastora já orou quebrando esse desânimo, hein? Vamos de novo? O Senhor, Ele quer um homem segundo o coração de Deus. Amém. Ele teve uma longa trajetória. Mas uma coisa que Davi, a longa trajetória dele, ele enfrentou tantas batalhas, tanta batalha. Ele aprontou também. Que nós somos humanos e apronta todos os dias, a todo momento. Não é verdade? Mas ele tinha algo que nós precisamos ter. Ele se quebrantava diante do Senhor e dizia: Senhor, eu pequei. Eu agi mal, me perdoa. Ele tinha esse lado. Por isso que Deus gostava. Porque ele sabia que ele era um humano, cheio de falha. Porém, ele sabia que Deus podia perdoá-lo pelas suas falhas. E a maior falha que a Bíblia nos traz de conhecimento é quando ele olha para a mulher de um soldado de guerra e deseja essa mulher e faz uma loucura. Essa foi uma das piores falhas de Davi. Mas Deus o livrou das consequências. Ele teve que assistir o filho, um dos filhos, matar o próprio irmão. Ele teve que assistir um dos filhos abusar da própria irmã. Ele teve que assistir um dos filhos dormir com uma das suas esposas. Pensa como foi grave. E ele dormindo um dia, ele desejou. Ele falou: mas eu estou num palácio tão chique, tão bonito. Tem de tudo aqui, tanta gente para me servir. E a arca do meu Senhor está lá no lugar que não tem nada a ver com ele. E ele levantou com aquele sentimento: nós precisamos construir um templo para esse Deus. Eu preciso construir um templo para botar essa arca do Senhor dentro.
Mas aí Deus, você não. Sua mão está muito suja de sangue. Não vou te dar esse prazer, não. E isso eu não vou conceder para você, Davi. Eu sempre te ouvi. Sempre escutei você pedir. E eu sempre atendi os seus pedidos. Mas esse, eu sinto muito. Quem vai fazer esse templo para mim vai ser seu filho que eu abençoei. E assim foi feito. O templo foi levantado por Salomão. Amém? E a Bíblia é tão gostosa, gente. Todo dia que você lê, todo dia que você pega para ler uma parte, você descobre algo novo. Não é assim, pastora? Tá perdendo você que não tira um minutinho para ler pelo menos um capítulo por dia. É muito gostoso. É muito bom. Porque você se enche de bagagem para continuar a caminhada peregrina nessa terra que não é nossa. Você vai morar no céu? Então você precisa se preparar nessa terra peregrina que só está indo para o buraco. E aí a gente que tem conhecimento da palavra, que busca a palavra, diz assim: glória a Deus. Isso é sinal que Jesus está voltando. Você tem que tomar posse. Como a pastora colocou aqui para nós não temos que ter medo da morte. Da morte física, não. Nós temos que ter medo da morte espiritual. Esse corpo aqui é só uma carcaça que está carregando uma alma e um espírito. A palavra do Senhor diz que o espírito volta para Deus, que é de Deus, e a sua alma vai para onde? É isso que nós precisamos trabalhar. Porque a nossa alma também tem que ir junto com o espírito para a mão de Deus. Amém? E é isso. Vamos virar a página do Davi e vamos já estar no terceiro episódio, já concluindo. Amém? O terceiro episódio está lá em Gênesis 37. A maioria já conhece, já ouviu, já degustou aqui essa palavra de várias maneiras, de várias formas. Gênesis 37, versículo 19. O tal sonhador. Arremete de imediato na nossa mente uma pessoa que está com inveja de alguém, certo? José foi abrir a boca e contar um sonho que teve, e os irmãos ficou tudo revoltado. Qual é deste cara? Ele está dizendo que nós vamos prostrar aos pés dele, que nós vamos precisar dele um dia. O sonho dizia isso. Não vou contar para vocês ficar curiosos e ler a Bíblia. Vocês vão descobrir o sonho de José. Amém? E José, ainda no versículo, no mesmo capítulo 37, no versículo 27, diz assim: vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata. Aos ismaelitas, estes levaram José ao Egito. O que que nos faz lembrar aqui? Quem que vendeu Jesus Cristo? Por 30 moedas. Entendeu aí? Ele já estava dentro de uma cisterna, de um buraco. Não sei se essa cisterna tinha água ou estava seca. Só sei que jogaram ele naquele buraco. Mas depois, conversando entre eles, resolveram: ah, não.
vamos matar não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar e vamos vender ele. E estava vindo uma caravana só de gente boa, né? Homens bons, amáveis, os medianitas. Estava vindo, falou, vamos vender ele como escravo. Mal sabia ele que Deus tinha um propósito com tudo aquilo. E que ia contar uma nova história lá na frente. E é o que Ele vai fazer contigo. Se está sentindo rejeitado hoje, se não está tendo um emprego decente, se não está tendo uma moradia decente, se tudo parece que está desmoronando na sua vida, hoje Deus diz para você, contarei uma nova história. Só mantenha com fé na minha presença. E acredite, porque eu estou aqui e estou te ouvindo. Amém? E José foi lá, na onde estava a feira, para ser vendido. E apareceu Potifar. Potifar comprou José, levou para a casa dele. E a história é longa e você já conhece. E depois, lá no final da história, através de 2 sonhos de 2 pessoas, olha Deus mostrando o que ia fazer com ele no cárcere, presta atenção, Deus mostrando que ele teve lá no passado, quantos sonhos? Quantos sonhos ele escutou dentro do cárcere? Ele acertou os sonhos? Deus já dando um sinal para ele. E aí a história de José. Ele recebe uma túnica nova, ele recebe um anel no dedo e ele se transforma no governador do Egito. O segundo homem mais importante depois de Faraó. Pensa. É o que ele vai fazer com você, que acha que é um coitado, que acha que é um rejeitado, que acha que não tem valor para os homens, mas você tem valor para Deus. Você foi escolhido no ventre para ser alguém que vai fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos falar só um pouquinho das características de José também. Nós não falamos da de Davi? Vamos falar um pouquinho da de José. José, ele era um homem íntegro. Ele confiava em Deus, nele, e ele era um homem verdadeiro. Ele não administrava em momento nenhum. Ele não vendia, ele não doava, ele não negociava seus princípios. É o que o nosso pastor Francisco faz. Ele não negocia os princípios de Deus na vida dele. Ele não negocia. Você pode questionar, você pode pular, você pode falar que não quer mais ficar na geração eleita. Vai com Deus. Deus te encaminha para o lugar que você gostaria de ficar. Amém? Mas eu admiro isso nele. Desde quando eu entrei aqui, eu percebo isso. Ele não negocia os princípios. Porque é íntegro. É assim que José fez. José era puro. E ele se guardou o tempo todo. O tempo todo ele se guardou. Ele foi tentado por mulher de Potifar. Devia ser muito bonito o José, né? Chamava atenção. Devia ir na Jacarezinho todo dia, malhar. Pensa. E é mesmo, né? Pode causar um dano. Então, essa pureza o guardou o tempo todo. Vou deixar a Geise falar agora do irmão dela. Ele se guardou o tempo todo.
Outra característica de José que nós precisamos buscar, a humildade. Ele era muito humilde. Mas você sabia que a humildade não é característica vinda de você? É dom de Deus. São poucos os que recebem esse dom de humildade. São poucos que recebem esse dom de humildade. José era uma pessoa muito amorosa. Ele era dedicado a todo mundo. Ele não sabia dizer não. Todo mundo que pedia alguma coisa para ele, ele não falava não. Ele sempre dava um jeito de atender. E tudo que ele colocava a mão, o que acontecia? Prosperava. Ele era também perseverante, porque ele nunca perdeu a fé. Você já imaginou você cair dentro de um buraco fundo? O que ia passar pela sua cabeça? Deus me abandonou. Deus não quer nada comigo não. Por que ele permitiu isso? Tem gente que perde um ente querido, que amava muito, um filho, um marido, um irmão, e ele começa a murmurar. E ele começa a falar: por que o Senhor permitiu isso? Eu orava e te pedia tanto para você guardar, e o Senhor levou. O Senhor tirou da minha vida. Não é verdade? O emprego. Que você tem tantos anos que trabalha, e aí você foi rejeitado e desprezado, e mandaram você embora. E aí você maldiz até o chefe que te mandou embora. Dá glória a Deus. É Deus querendo abrir uma porta maior para você lá na frente. Se você não abrir os olhos espirituais, você não vai enxergar isso. Ou de repente você está numa condição de comodismo, e aí Deus fala: vou tirar ele daí, levar para outro lugar, para ver se ele para de dar febre na cadeira. Tem gente que consegue esquentar a cadeira a ponto dela dar febre. Vira crente SSS, sentado, salvo e sossegado. E Deus não quer você no comodismo. Pastor Zé está com uma obra grande. Está na Chapada, está em Jaciara, está em Tangará, vai para a Barra do Garça, vai atravessar o oceano, vai para Portugal, vai abrir em Madrid, vai abrir em Lisboa, vai abrir em Porto. Quem crê diz um glória a Deus. Depois vai entrar na França, vai entrar na Inglaterra e vai dominar toda a Europa. E cadê os trabalhadores da Seara? Aí o Francisco fala: eis-me aqui. Eu tenho medo de ir para o exterior, quero ir para Jaciara. Eu tenho que aprender outras línguas. Eu tenho que ser bilíngue. Estão entendendo o processo? E nós não podemos sentir-nos rejeitados, porque Deus tem pressa em fazer algo diferente. Amém? E concluindo, se hoje você estiver se sentindo triste, rejeitado pelas pessoas no seu trabalho, na sua casa, aonde você vai, eu quero te encorajar hoje, para você não permitir deixar o inimigo tomar conta da sua mente para te colocar para baixo. Amém? Não deixe te colocar para baixo. O pastor da sua igreja te humilhou? A sua mulher te humilhou? Não, né, Valdir? Seu colega de trabalho te humilhou? Oh, meu Deus. Deus está falando. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Por o Senhor estar falando conosco nessa noite.
Foi a primeira vez que ela pisa nessa igreja. E o Senhor trouxe ela para ouvir essa palavra. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigada. Não aceita afronta. Não aceita ser humilhado. E nem caluniado. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E Ele te protege. Ele zela. Ele cuida. Amém. Amém. Glória a Deus. Então é isso, gente. Nós precisamos reagir diante das afrontas. Nós precisamos reagir no momento da humilhação. Amém? Nenhum de nós estamos livres disso. O inimigo, ele usa as pessoas para te tirar a paz, para te deixar para baixo. Eu estou levando uma frase comigo que eu tomei posse. Eu não permito mais tempestade entrar na minha calmaria. Quando eu percebo que está vindo uma tempestade para entrar na minha calmaria, eu já repreendo. Vai para bem longe aonde Jesus determinar. Mas na minha vida você não entra. Estão entendendo? Não permita. Se você dá uma de coitadinho, o inimigo entra e faz festa na sua vida. Você começa até a desejar o mal para quem está sendo usado para te afrontar. O inimigo, ele usa as pessoas. Você só tem que fazer uma coisa, sabia? Cala-te e espera no Senhor. Vai lá no Salmo 38 de novo para nós encerrarmos. Abre o Salmo 38 aí. Olha o que Deus vai falar para você agora nesta hora, através da palavra. Salmo 38, versículo 11. Os meus amigos e companheiros da minha praga. Afastam-se da minha praga. E os meus parentes ficam de longe. Armam cilada contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas. Imagino engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, o qual mudo e não abro minha boca. Estão entendendo? Não abre a boca. Só dá glória a Deus. Só dá glória a Deus. Só dá glória a Deus. E Deus vai fechar a boca dessa peste perniciosa que se levantou contra a sua vida. Amém? Davi, ele suportou muita coisa. Ele suportou tudo. José contou um sonho e causou inveja e desprezo dos irmãos. Jefité foi humilhado pelos seus irmãos e colocado para fora de casa. Mas eu tenho algo para contar para vocês. Fique de pé. Eu vou contar para vocês agora. É Deus que te defende. Olha que lindo. Diga bem alto: é Deus que me defende. Eu não preciso abrir minha boca, porque é Ele que me justifica. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E em casa também eu creio que Deus falou com você. Obrigada, meu Pai, por essa mensagem maravilhosa. Por o Senhor ter trazido a rejeição para ser falada, para ser explicada. E para nós sabermos que o Senhor é Deus, que não há outro além de Ti. Eu creio, Pai, que o Senhor me curou mais um pouquinho hoje. Das minhas traumas, das minhas frustrações da infância. E eu creio que o Senhor curou também cada um que está aqui.
cada família aqui representada. Que o Senhor possa abençoar grandemente a cada um. E nós só temos que lhe agradecer em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E glória a Deus. E palma para Jesus.